quando o vento soprar. Este era o anseio dos profetas que foram levantados por Deus para convocar, conclamar o povo de Israel ao arrependimento, a voltar aos princípios da palavra, a uma vida de santidade, de serviço único e exclusivo a Deus. E esses corações ardiam com grande expectativa de ver em seus dias a manifestação da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Embora muitos deles tenham sido chamados, já previamente avisados de que seriam como vozes que clamam no deserto. Falariam àqueles que não dariam ouvidos à sua palavra, falando em nome do Senhor. E esses profetas permearam um tempo histórico do povo de Israel. Nesse mesmo período, reis conduziram o povo, quer de forma reta e piedosa, quer de forma ímpia e mal perante o Senhor, ou conduzindo o povo a uma vida de devoção sincera a Deus, ou conduzindo o povo a uma grande derrocada espiritual. Mas um povo que não tem história, um povo que desconsidera os erros do passado, não se firma no presente e, consequentemente, não tem futuro. Mas como povo de Deus, nós somos um povo que tem história. E Deus deixou registros, narrativas históricas que mostram o passado que construiu o nosso presente e que são a base e o fundamento que renovam a nossa esperança para o nosso futuro. Por isso que nesta noite eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34, para que acompanhemos na vida do rei Josias erros e virtudes, características do seu reinado que pontuam um momento da história de Israel e que fica registrada para o nosso aprendizado, para aplicarmos no nosso tempo. Livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34. Eu vou ler os primeiros versos que dizem assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração. Assim como falaste ao coração do rei Josias, por meio do teu Espírito, pela palavra, fala também a nós. Assim como quebrantaste o coração deste teu servo, quebranta o nosso nesta noite, para que nos reconciliemos contigo. Fala ao nosso coração, te pedimos em nome de Jesus. Josias começa a reinar com 8 anos e reina por 31 anos em Judá. Isso quer dizer que com 39 anos morre um dos maiores reis que o povo de Judá já tivera. Uma morte prematura, uma morte consequente de um erro de Josias e que nós veremos ao final. Por que morreu tão jovem, sendo ele um rei tão próspero espiritualmente? Veremos no final, aguarde. Mas enquanto isso, vamos observar algumas virtudes deste rei, que foi um dos instrumentos de Deus para promover no seu reino um dos maiores avivamentos que Judá experimentou. Nós sabemos pelos registros históricos que os reis que antecederam Josias conduziram o povo à total idolatria. Manassés, seu avô, foi um rei que fez mal perante o Senhor e conduziu o povo a um declínio espiritual profundo. Ele estabeleceu a adoração de deuses dentro da casa do Senhor. Manassés conseguiu fazer coisas tão ruins e tão ímpias que nem mesmo povos vizinhos faziam, sendo ele rei de um povo chamado e conhecido como povo de Deus. Da mesma forma, o seu filho Amon não pôde fazer outra coisa senão conduzir também o povo nessa idolatria, ainda que ele reinara por apenas 2 anos. E é esta herança que Josias recebe.
É esse o quadro de Judá, quando Josias, com apenas 8 anos, assume o trono em Jerusalém. Ele encontra o povo de Deus em uma situação de extrema calamidade espiritual, completamente afastados de Deus. O templo sendo ocupado por outros deuses, imagens, os seus sacerdotes conduzindo o povo à adoração destes ídolos e postes ídolos construídos em toda a parte da cidade, que era reconhecida como a cidade de Deus, Jerusalém. Ora, e Deus, por meio de Josias, promove um tremendo avivamento na terra de Judá. Antes de iniciarmos, é necessário entendermos um pouco do contexto histórico em que esses fatos acontecem e também do registro do cronista. Nesse período, Israel já havia sido invadida pelos assírios. O reino do norte, que se dividira depois da morte de Salomão, prevaricou contra o Senhor, e apesar das urgentes advertências dos profetas de Deus, Israel não se arrependeu do seu pecado, seguiu os caminhos dos outros deuses. E esses caminhos, eles foram construídos através da desobediência à palavra de Deus. Quando o povo tomou posse da terra prometida, Deus deixou bem claro que eles deveriam destruir toda a nação ímpia que ali habitava. E porque não obedeceram à palavra do Senhor, estabeleceram fronteiras com esses povos. Por desobedecer à palavra do Senhor, casaram seus filhos e suas filhas com os filhos e filhas dos outros povos, e os seus filhos seguiram pelos caminhos da adoração a outros deuses. E assim, Israel, cada vez mais, vai colhendo os frutos consequentes dessa desobediência. E Deus advertia duramente. Deus conclamava o povo ao arrependimento, mas o povo de dura cerviz não atendeu aos clamores do Senhor e continuou em desobediência. E assim Deus levanta como vara de disciplina um império terrível, o Império Assírio. Na época de Josias, o reino do norte já havia sido invadido, mas o Império Assírio perdia o seu poder, a sua proeminência e a sua força. Um outro império se levantava de forma também terrível, o Império Babilônico. Josias, então, durante o seu reinado, aproveitando o declínio do Império Assírio, consegue retomar cidades do Reino do Norte. E de uma forma ou de outra, ele consegue reunificar o reino, que teve a sua unidade completa e perfeita no reinado de Davi. O Salmo 133 é escrito para descrever a contemplação de Davi ao ver todas as tribos reunidas na celebração do culto ao Senhor. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, as 12 tribos, o povo de Israel, o povo de Deus reunido como um só povo. É ali que ordena o Senhor a sua bênção. Mas se há divisão, a bênção do Senhor se retrai. Pois bem, o Império Assírio decadente e a ascensão da Babilônia. Josias então encontra espaço para reconquistar, retomar e reposicionar a nação de Israel, como nós veremos mais à frente. O livro de Crônicas, ele é escrito no período do retorno do povo de Judá do exílio babilônico, que ocorre posteriormente ao Império Assírio. E quando este povo, libertado por Ciro, volta para a nação, Esdras e Neemias lideram um avivamento, a recondução do povo, a reconstrução da cidade, do templo, a reconquista, e a reformulação espiritual, a própria identidade do povo. E o livro de Crônicas, ele é escrito para retratar esse passado de Israel, as consequências dos erros que os conduziram àquele exílio, de maneira que agora eles voltavam do exílio e precisavam restaurar a sua própria identidade como povo de Deus. Então, esse livro é escrito também para reformular esta identidade, para dizer àquele povo quem ele era e o que significava ser o povo de Deus. Mas ele não deixa de registrar os erros dos seus reis, do povo que redundaram naquele exílio. Por isso que nesses livros nós encontramos registros a respeito da identidade de Israel como povo de Deus. Nós vamos ver sendo tratado e destacado a posição do rei, o seu ministério,
também como a importância do culto, a realeza e o culto, o significado do templo, as bênçãos e os julgamentos divinos, e, acima de tudo, a soberania de Deus na história, controlando todas as coisas, e, simultaneamente, a responsabilidade do homem sobre obedecer a Deus ou não, conforme predito em Deuteronômio. Então, este é o contexto, de forma bem rápida, em que se encontrava o rei Josias, que foi colocado no trono com 8 anos. Vamos ver, então, algumas das virtudes deste rei, que podem imprimir no nosso coração marcas para que nós, à semelhança dele, nos seus acertos, possamos reconquistar uma posição diante de Deus. Eu não estou falando de conquista desta ênfase hoje de tomar posse, de assumir terreno, posições, não. Mas de reconquistar a nossa própria identidade como povo de Deus, a nossa missão, a nossa vocação, o nosso serviço de adoração a Deus. Pois bem, primeira virtude que eu destaco na vida do rei Josias é que ele começa a buscar ao Senhor. Nos versos 3 em diante, diz aqui: porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens e esculturas e de fundição. O rei Josias começa a buscar a Deus. E há aqui um destaque, sendo ainda moço, como que o autor querendo dizer algo que não seria esperado dele como rei, algo que não seria o normal de se observar em um rei, ainda mais um rei que recebe todo aquele prejuízo, todo o saldo negativo dos reis que o antecederam. Mas Josias não vai em um culto de libertação, não vai quebrar a maldição hereditária, não. Josias vai buscar ao Senhor seu Deus, o Deus do seu pai Davi. Mas espera aí, o pai de Josias não era Amon? Por que Davi? Porque Davi se tornara o rei que estabelecera um marco, uma referência sobre o povo de Israel. É o trono de Davi que seria estabelecido para todos sempre. E quando se faz referência ao trono de Davi, se faz referência a um rei segundo o coração de Deus. Não um rei escolhido pelo coração humano, mas escolhido pelo próprio Deus. E nós sabemos que o trono de Davi prefigurava o trono de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Por isso que Josias começa a buscar o Deus de seu pai Davi, indicando que o seu reinado seria pautado pela mesma forma, pela mesma condução de um rei que amou e serviu a Deus. E ele começa sendo ainda moço. Ora, ele teria muitas justificativas para postergar esta preocupação. Podia deixar as coisas como estavam, mas Deus colocou no coração de Josias esse despertamento, este incômodo em buscar a sua face. De uma forma ou de outra, Deus, na soberania do tempo e da história, preservou no coração de Josias uma semente que 2 gerações não conseguiriam retirar. Nem o seu avô, nem o seu pai. A semente da verdade proclamada, a semente de um Deus que se revelara ao seu povo. E consciente disso, Josias começa a buscar o Senhor seu Deus. E quando eu falo consciente é porque ele começa a reinar com 8 anos de idade. Certamente tutelado por alguém. Mas aos 16, 8 anos depois, ele começa a buscar, indicando uma consciência, convicções, uma autonomia, uma responsabilidade da sua missão e da sua vocação como rei de um povo, do povo de Deus. E é assim que as coisas começam, meus irmãos. Quando alguém busca ao Senhor, esta era a palavra pregada pelos profetas: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eis que os seus ouvidos não estão fechados, nem encolhidas as suas mãos, para que não possa salvar, diz a palavra. Mas os pecados do povo fazem separação entre Deus e o povo. Mas esse é o Deus que está pronto para ser buscado e ser encontrado. Na inauguração do templo, no reinado de Salomão, o momento em que o povo de Israel encontrou o seu auge, o momento de maior riqueza e glória. A glória do Senhor enche o templo. E é naquele templo da presença de Deus que Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar
e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Josias, talvez por informações, por ensinamentos, lembrou-se disso e começa a buscar o Senhor, seu Deus. Essa é a chave do verdadeiro avivamento que acontece nos seus tempos e de qualquer outro avivamento que vem de Deus, quando o povo que se chama pelo seu nome se humilha e busca ao Senhor, seu Deus. E eu destaco para nós que somos jovens, viu? Eu me incluo, sendo ainda moço, não deixe para depois, não postergue o tempo de você reafirmar o seu compromisso com Deus. Desde cedo, seja uma criança, seja um adolescente, seja um jovem, seja um novo convertido, firme-se com o Senhor, seu Deus. Desde cedo busque a face do Senhor, porque é isso que faz diferença na nossa vida. Algo me preocupa, é que nós estamos vivendo uma juventude de uma geração que não tem valorizado a história, não tem construído vínculos com o passado. É o aqui e o agora. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Embora vocês achem que isso é novidade de vocês, isso é tão antigo quanto antiga é a história do mundo. Do hedonismo, do prazer pelo prazer, de viver este tempo sem se preocupar com o futuro, e muito menos sem observar o passado, eram nos tempos de Noé. Casavam-se e davam-se em casamentos. Não é novidade, não. A novidade é que vocês ainda não pararam para olhar a história e aprender com ela. Então temos observado uma juventude que se esquece de Deus. De uma juventude que construiu um próprio Deus para si. Um Deus que eles podem manipular, um Deus que eles podem se utilizar dos seus benefícios espirituais, do consolo das suas consciências. No entanto, é um Deus que não exige nada deles, a não ser que eles vivam plenamente a sua juventude, sem qualquer tipo de responsabilidade, sem qualquer tipo de reflexão. Mas Josias começa a buscar ao Senhor seu Deus, sendo ainda moço, com 16 anos. Assumindo responsabilidades. Que Deus desperte o coração dos jovens dessa igreja, dos seus 16 anos, dos seus 10, 12, 13, 14, 25, quantos anos for, mas que na sua mocidade busquem ao Senhor e consagrem as suas vidas. Mas isso também se aplica àqueles que têm buscado construir a estabilidade do seu lar, da sua vida profissional, financeira, emocional, sem, no entanto, dar início na sua caminhada, sem buscar ao Senhor, buscando ao Senhor. Deixa para depois. Vamos organizar primeiro as coisas. Não dará certo. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Grande virtude do rei Josias. Um rei que fez exatamente o que deveria ser feito. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, porque começou desde cedo buscar a Deus. Uma segunda virtude do rei Josias, que mostram as razões pelos frutos do seu reinado, é que Josias levou em consideração o templo do Senhor e o culto ao Senhor. Observem aqui nos versos desse capítulo, que no 8º ano, com 16 anos, ele começa a buscar ao Senhor, e ele então começa a restaurar a casa do Senhor, e a restaurar o culto ao Senhor. Manda arrancar os postes ídolos, as imagens, destruí-las, manda matar os sacerdotes que serviam a esses outros deuses, manda limpar todas as coisas e começa a reforma no templo. Ele levava em consideração o templo e a adoração. O templo do Senhor. Aquele sonho do coração do poeta, de Davi, de fazer uma casa para o seu Deus, para que ele não mais habitasse em tendas, porque era a tenda o tabernáculo. E Davi, o homem que amava ao Senhor, com a sinceridade do seu coração, da sua alma e do seu entendimento, quis e desejou construir um templo para a habitação do Senhor, porque ele sabia que o templo representava a habitação de Deus entre o seu povo. De um Deus santo, de um Deus eterno, de um Deus infinito, de um Deus que tabernaculou com o seu povo, um povo pecador, um povo limitado, um povo ímpio, mas que foi restaurado e agora o Deus habitava entre eles.
O templo representava a habitação de Deus na cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade de Deus. Mas aquele templo, que não foi construído por Davi, mas por Salomão, e que atingiu a sua maior glória ali naquele reinado, estava abandonado, transformado em um local de idolatria e adoração a outros deuses. Mas Josias, que busca ao Senhor, tem plena consciência do significado do templo, a presença de um Deus santo entre o seu povo. Era naquele templo que o povo se dirigia para oferecer os seus sacrifícios de louvor, para suplicar o perdão, para restabelecer a comunhão com este Deus, para prestar a Ele culto e render-lhe a adoração devida ao seu nome, porque Ele era o único Deus digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas agora aquele lugar perdera a sua referência. Aquele lugar não mais era tratado como um lugar de santidade, um lugar de comunhão, um lugar de restauração. E uma das grandes virtudes de Josias foi restabelecer o culto ao Senhor, restaurar o templo, porque ele o levou em consideração. Ora, meus irmãos, a adoração é em espírito e em verdade. Jesus, falando para a mulher samaritana, disse: olha, nem neste monte, nem em Jerusalém, Deus procura os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas na época de Josias, o templo era esta referência de adoração verdadeira. O único lugar para o qual aqueles homens poderiam se dirigir e encontrar-se com seu Deus. E eles tinham que chegar-se por meio da intermediação do sacerdote, que oferecia sacrifícios pelo povo e por si mesmo, para oferecer a Deus a adoração e para receber a remissão de pecados através do sangue do Cordeiro. Aquele lugar era um lugar de referência para o povo e para a história do seu povo. Era a presença de Deus no meio deles. Lembram-se quando Moisés, no deserto, desceu e encontrou o povo em franca idolatria na construção do bezerro de ouro. Deus disse: eu não vou mais com esse povo. O meu anjo irá, um anjo de juízo. E Moisés disse: olha, Senhor, não permita-nos sair daqui, não nos permita sair daqui se o Senhor não for conosco. Porque exatamente ele sabia que não havia significado, não havia razão de ser para a existência de um povo se o seu Deus não estivesse no meio dele. E então Josias leva isso em consideração e restaura o culto. Josias sabe que o seu pai Davi formulara com todas as disposições, todas as determinações do culto ao Senhor, organizou o serviço levítico, construiu, criou instrumentos apropriados para o culto, todos os momentos. E aqui nós podemos até rapidamente pensar que Davi, que escreveu salmos que falam sobre danças, adufes, júbilos e alegrias, ele organizou as coisas de maneira tal que não pudesse haver mistura entre uma coisa e outra, entre as celebrações de festas e as celebrações de culto. Todas as coisas muito bem organizadas, porque o culto ao Senhor é assim, é ordeiro, é racional, as coisas são organizadas, estruturadas, a fim de que nós tenhamos pleno entendimento do que estamos fazendo e a quem nós estamos servindo. E Davi organizou todas essas coisas, e Josias traz isso de volta, restaura o serviço levítico, restaura o serviço de culto, restaura o próprio templo. Em outras palavras, para um tempo de avivamento, é necessário restaurar a vida de adoração a um Deus que é santo. No templo ficava a Arca da Aliança, aquela arca que Uzá tentou tocar, cheio de boas intenções. Boas intenções não são suficientes para adorar a Deus. Deus é quem diz como deve ser adorado. E ele foi fulminado, porque a arca não poderia ser tocada por qualquer pessoa. E Davi contempla aquele quadro e fica terrificado diante da santidade de Deus. E aquela arca ficava em um lugar que ninguém podia se aproximar, senão o sacerdote, com cordas no seu corpo, baseado no poder do sangue que o habilitava a entrar ali para cultuar a Deus. E o véu separava o povo deste lugar. Não tinham acesso. Mas o verdadeiro avivamento acontece quando o culto, a adoração ao Deus Santo é restaurado. Quando nós retomamos a nossa vida de santidade, entendendo quem Deus é e que Ele requer adoração, mas Ele diz como deve ser adorado. Hoje de manhã, falando sobre isso na comunidade, na congregação em Cajazeiras, eu perguntei a uma das crianças que estavam ali, se no aniversário da mãe dele, ele quisesse comprar um presente muito legal, ele compraria que presente? Um presente que agradasse a mãe ou a ele? Ele ficou pensando, né?
Falar em presente com criança. Eu disse, ela, né? Eu fiz, já imaginou se chegar no dia do aniversário de sua mãe com uma caixa enorme? Minha mãe comprei para você um presente que você vai gostar muito. E eu nem sabia que ele gostava tanto de futebol. Quando ela abre, uma chuteira de futebol, número 39, olha, do tamanho do seu pé. Sabe, meus irmãos, às vezes nós fazemos isso com Deus. Queremos adorar a Deus naquilo que nos agrada, que nos satisfaz, que cabe no nosso pé. Mas a Bíblia prescreve que esse Deus santo, infinito, declara como quer ser adorado, como deve ser adorado. E nós só temos que nos quebrantar e nos humilhar diante dele, a fim de que a nossa adoração, imperfeita, mas intermediada por Jesus, seja aceita. Mas não segundo os nossos padrões, não segundo o nosso gosto, mas segundo a prescrição do próprio Deus. A adoração precisava ser restaurada. No livro do profeta Isaías, capítulo 1, o profeta adverte ao povo de Judá: palavra do Senhor, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, tanta adoração, tanto serviço de culto? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu? O só pisardes os meus atos. Não continueis a trazer ofertas vãs. Não adianta só trazer oferta. Não pode ser ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Josias restaura o templo e o culto ao Senhor. Outra grande virtude do rei Josias. Em terceiro lugar, ao reformar o templo, diz aqui o texto, que Ilquias, sacerdote, achou o livro da lei. Talvez, não sei se eu li dessa maneira, mas parece muito irônico um sacerdote achar o livro da lei. Nós entendemos por causa do contexto, porque o sacerdote era aquele responsável para representar o povo perante Deus. E dessa maneira, com incumbência tão grande, tão grave, ele deveria saber exatamente como se comportar. Ele tinha que saber exatamente como se apresentar diante de um Deus santo para representar o povo. Mas como fazê-lo sem que o livro, o manual de orientação estivesse com ele? Como viviam esses sacerdotes? E uma coisa tão gritante que o sacerdote acha o livro da lei. Esse livro da lei devia estar nas suas mãos o tempo todo, mas o livro estava esquecido. Por isso que a terceira virtude de Josias foi levar em consideração a lei do Senhor. Porque quando Ilquias encontra o livro, ele entrega a Safã, o escriba, que vai ao rei. Lhe dá relatório da reconstrução e então diz ao rei: nós encontramos este livro. Safã leu o livro diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Diz aqui o texto, que ao rasgar as suas vestes, ele se quebrantou por todas as palavras de advertência que aquele livro trazia. Muito provavelmente o livro de Deuteronômio, que resumia toda a lei. E ele então fala: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Josias leva em consideração a palavra do Senhor, a lei do Senhor, as prescrições de Deus para que o seu povo andasse em santidade na sua presença. Ora, meus irmãos, quando Moisés foi morto, Josué assume a liderança do povo para finalmente conduzir o povo à terra prometida. E Deus chama Josué e diz assim: olha, seja forte e corajoso. Não tenha medo, porque você fará este povo conquistar a terra que sob juramento, eu prometi dar a este povo. Sou eu quem jurou.
sou eu quem garantirei, diz o Senhor. Mas seja forte e corajoso, tão somente para fazer com que esse povo ande segundo todo o livro da lei, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas seja forte e corajoso para fazer com que esse povo cumpra tudo exatamente como está escrito. Porque fazendo isso, vocês serão prósperos espiritualmente e também alcançarão a vitória nos termos da posse da terra, como deveria tomar. É pela lei, é pela prescrição de Deus, pelas orientações, pelos ensinamentos, a fim de que o povo andasse exatamente no centro da sua vontade. Por isso que o cronista registra que Josias andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, porque levou em consideração a palavra do Senhor. O Salmo 19 é escrito pelo rei Davi, por este rei que traz a referência do trono de Israel. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta os teus servos. É por esta palavra, pelos preceitos do Senhor, que ele guarda a palavra no coração para não pecar contra o Senhor seu Deus. É por eles que se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. É a palavra quem revela quem nós somos, que denuncia o nosso pecado e que nos encaminha para Deus. É a palavra que nos faz andar em caminhos retos. Por isso que Josias teve a oportunidade de vivenciar um grande avivamento no seu reinado, porque ele levou em consideração a palavra do Senhor. A palavra revelada, a palavra pregada pelos profetas, a palavra revelada, a vontade de Deus, predita e escrita e registrada, para que o povo não andasse errante no caminho. Ele então se quebranta, ele manda convocar o povo, a fim de que também restabeleça o compromisso com a palavra. É por isso que o reinado de Josias foi um reinado que fez diferença na história de Judá. Porque ele buscou e levou em consideração a palavra do Senhor. Um povo sem a palavra é um povo que anda errando pelo caminho, desviando-se pelos atalhos, não tendo consciência dos seus próprios erros, não acusando os seus próprios pecados. É um povo que vive em pecado na obscuridade. A palavra de Deus é a verdade que liberta, a verdade que santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como pode um povo que é reconhecido e chamado povo de Deus andar sem ser por meio da palavra? Como pode um povo ser santo? Como pode um povo servir a um Deus se não for por meio da palavra? Como pode um povo ser perfeito, porque é isso que Deus exige de nós, se não for por meio da palavra inspirada? A palavra que é inspirada, que é útil para o ensino, para a correção, para redarguir, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Josias fez uma boa obra no tempo do seu reinado, porque ele deu ouvidos à palavra inspirada de Deus. Dar ouvidos é levar em consideração. Dar ouvidos é tomá-la com o peso de palavra revelada, como regra de fé e prática, como palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, infalível, inerrante, que nos conduz a servir e a viver com Deus. E dar ouvidos é levar em consideração, obedecendo esta palavra, vivendo pela palavra. Quando foi o tempo que os crentes eram conhecidos como os Bíblias, com suas Bíblias grandes, destacadas, saíam batendo de porta em porta para falar do Deus da Bíblia, de Jesus, o Salvador, e muitas vezes eram recebidos com baldes d'água, pedras e muito mais, mas eram conhecidos naquele tempo de adversidade, de oposição, como os homens Bíblia. E hoje? Não adianta ter uma Bíblia bonita, bem encadernada, e andar com ela. Isso você olha o tempo todo, você vê o dia a dia. É preciso que a palavra esteja no coração,
E isso acontece quando nós a levamos em consideração. Quando nós nos inclinamos perante a palavra e a obedecemos. Porque é palavra do Senhor. É palavra revelada. Não é a opinião de homens. Não é suposição. Não é alegoria. É palavra revelada. Escrita com propósito e deixada para nós. E Josias teve este grande atributo de dar consideração à palavra de Deus. Mas ele também leva em consideração a aliança de Deus com o seu povo. Nos versos 29 diz que após esse quebrantamento diante da palavra, das advertências de Deus ao povo para andar em obediência, e se ele leu o livro de Deuteronômio, lá ele encontrou o registro de que Deus era o Senhor Deus que os tirara da terra do Egito. E não deveriam ter outros deuses diante desse Deus. E muito provavelmente, Josias leu esse texto que eu vou ler agora. Que hoje nós temos na nossa Bíblia editada, o 6º capítulo de Deuteronômio. Verso 3 que diz: Ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires, para que te bem suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tuas casas e nas tuas portas. E seguindo por aí, se depara quando Deus, por meio de Moisés, diz: escolhe hoje o caminho que queres andar. Escolher entre o bem e a vida, ou entre o mal e a morte. E Josias, diante da palavra, entende que Deus é um Deus de pacto, um Deus de aliança, que firmou uma aliança com o seu povo, e aquela aliança estava sendo desprezada. E ele então leva em consideração esta aliança eterna. Esta aliança de um Deus que chamou um povo pecador para ser um povo de propriedade exclusiva, para ser nação de Deus entre as nações. De um Deus que tirara aquele povo da terra do Egito com mão forte e poderosa, que conduziu aquele povo pelo deserto com livramentos tremendos e maravilhosos, e que preparou aquele povo para entrar numa terra que ele mesmo preparara, uma terra que emana leite e mel, para ali fazer daquela nação a nação de Deus entre os gentios e entre os povos. O povo de Deus. Esta aliança fora firmada pelo próprio Deus. E esta aliança requeria obediência. Esta aliança foi marcada por Deus. Na história da trajetória humana, na promessa do descendente, daquele que esmagaria a cabeça da serpente, na promessa feita a Abraão de uma numerosa geração, de uma numerosa descendência, de um pacto que não se desfaria, de uma salvação prometida, de uma salvação esperada, de um Messias enviado, que alimentaram a fé e a esperança dos patriarcas, dos seus sucessores, dos profetas, sacerdotes e dos reis que temiam ao Senhor. Aquela aliança precisava ser restabelecida. A aliança de obediência e vida precisava ser reafirmada. Então o rei deu ordem e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. Todos. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, todo o povo, desde o menor até o maior. Isso inclui todo aquele que se chama pelo nome do Senhor, do menor ao maior, todos, sem exceção. Não existe verdadeiro cristão sem este pacto de aliança. Não pode existir alguém que mantenha um relacionamento com Deus se não estiver pautado na promessa da aliança, na aliança firmada de um Deus que nos convocou para ser o seu povo, para ser nação santa, para ser sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não existe comunhão com Deus senão por meio da aliança.
Por isso que todos precisam ser convocados, e todos foram convocados. E leu diante dele todas as palavras deles, todas as palavras do livro da aliança, que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos. De que maneira? De todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. Ou seja, amando a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento para o servir em santidade e obediência. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Olha a grande responsabilidade da liderança no meio do povo de Deus, de pastorear este rebanho, de obrigá-los a servirem ao Senhor, de conduzi-los na obediência da palavra. Por que obrigá-los? Entendamos aqui o obrigar como obrigações de amor, porque é assim que Deus nos obriga a servi-lo, por meio de um amor desmedido, provado, real, infinito, incomparável, inimitável. É pelo amor que nós somos obrigados a amar a Deus. Apenas para dizer que nós não podemos viver sem obedecer a Deus. Buscou ao Senhor, teve consideração ao templo, consideração à lei do Senhor, consideração à aliança, consideração à Páscoa. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor. Restaura o templo, restaura o culto, reafirma a aliança, o compromisso com a lei, mas falta uma coisa. Um ato histórico que marca a nossa caminhada e a significação de quem somos e para que fomos chamados. Falta celebrar a Páscoa. Naquele dia, se estabeleceu todo o serviço do Senhor para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel, que se acharam presentes, celebraram a Páscoa naquele tempo e as festas dos pães asmos por 7 dias. No 18º ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. E diz aqui o texto, que esta Páscoa foi a maior Páscoa que já se celebrara desde os tempos de Samuel. Nunca se fizera tal celebração como nos dias de Josias. Por que levar em consideração a Páscoa? Porque a Páscoa fala de Jesus. Porque a Páscoa fala de sacrifício. Porque a Páscoa fala de remissão. Porque a Páscoa fala de vida. A Páscoa foi celebrada por Moisés no Egito. Na saída, todas as famílias do povo de Deus deveriam marcar as suas portas com o sangue de um cordeiro sem defeitos, sem máculas. E onde estivesse aquela marca de sangue, o anjo da morte, ao passar, não entraria ali e não haveria morte dos primogênitos. O cordeiro tinha que morrer e o seu sangue tinha que ser derramado e aspergido para livrar da morte e da condenação. Ora, a história de Israel já apontava para um cordeiro substituto. Quando Abraão teve que levar o seu próprio filho Isaque para ser imolado, e Isaque, esperto, como todo adolescente, está vendo ali o cutelo, o material todo, está faltando alguma coisa. Meu pai e o cordeiro, né? Lá em cima é difícil de achar, como é que tem alguma coisa estranha? Isaque estava pressentindo que as coisas estavam... E o que foi que Abraão disse? Deus providenciará para si o cordeiro do sacrifício. E aquele sacrifício que ali seria feito representava o sacrifício de não Abraão dando o próprio filho, mas de Deus dando o próprio filho por amor, para morrer numa cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para derramar o seu sangue para a remissão de pecados. E diz o texto de Hebreus que Abraão subiu crendo que Deus ressuscitaria o do seu filho da morte, como figuradamente o reviveu, porque ele viu o tempo de Cristo e se alegrou nele. E o Cordeiro
providenciado em Abraão, o cordeiro morto em Moisés, foi o cordeiro que, vezes por vezes, era imolado, não o mesmo, né? Era imolado no Santo dos Santos para apresentar o povo perante Deus. E o sangue do cordeiro purificava aquele povo. E a celebração da Páscoa era para rememorar que Deus haveria de enviar o seu cordeiro, aquele que resgataria o seu povo por meio do sangue, que perdoaria os seus pecados e restabeleceria a sua comunhão plena e verdadeira. Josias restaura o templo, o culto, a aliança, a Páscoa, apontando para o Salvador, para o Redentor, para Jesus. Única maneira pela qual importa que sejamos salvos, Jesus, o ressurreto. Isso quer dizer que nós não podemos viver um avivamento sem olhar para a cruz, sem olhar para o perdão, para a remissão de pecados, para a submissão e sujeição à cruz de Cristo, para o carregar a sua própria cruz e segui-lo. Nós não podemos olhar para o cristianismo sem cruz, para um cristianismo sem o Filho de Deus morto, porque através da sua morte nós morremos para o pecado e por meio da sua vida e ressurreição ressurgimos para a vida eterna. E quando a Páscoa é celebrada, isso está sendo evocado, isso está sendo rememorado, isso está sendo alimentado na esperança do povo, de um povo que anseia por ver o braço forte de Deus enviar a salvação. E ela se concretizou na plenitude dos tempos, quando Deus enviou, nascido de uma mulher, o seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz, amou os seus até o fim, e como cordeiro mudo que vai para o matadouro, aquele cordeiro que tira o pecado do mundo, derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Por isso, quando nós celebramos a ceia, a Páscoa do Senhor, nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo e o fazemos até que Ele volte para buscar o seu povo. Porque através deste ato, nós temos vida e comunhão com Deus. Não existe avivamento sem palavra, sem um culto de adoração, sem aliança e obediência ao Senhor. Não existe avivamento sem a presença de Jesus. É a Páscoa que foi restaurada. E finalmente, deixei para o final um erro de Josias. Ele cometeu pelo menos 2 erros. O primeiro deles, que ele não entendeu na história, que Deus o tempo todo chamou a nação para ser totalmente dependente dele, de Deus. Que Deus convocou a sua nação para destruir as nações ímpias como vara de justiça, não se misturar a elas, não depender delas. Mas Josias estava balançado. Primeiro que ele via o declínio da Síria e queria se aproveitar disso. E via a força dos babilônios enfraquecendo a Síria, e ele queria se aproveitar disso. Mas aí vem, fruto dessa desconsideração, Faraó Neco sobe para guerrear contra a Babilônia. E Josias raciocinou rapidamente, olha, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se esse rei está subindo para guerrear com os babilônios, isso vai prejudicar, né, a empreitada contra os assírios. E eu vou impedir. E olha o que diz a palavra. Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo, que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Disse Deus, cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele. E não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale do Megido. Josias disse, Neco, não é comigo não, eu vou. Foi e se deu mal. E morreu, prematuramente aos 39 anos. Atingido por uma flecha, disfarçado entre os soldados, clamou para que se fosse retirado dali, para então ser sepultado na terra de seus pais. E qual foi o erro dele? Desconsiderou a advertência divina. Meus queridos irmãos, buscamos o avivamento, queremos o avivamento. Eu creio que o avivamento aconteceu quando Deus derramou do seu Espírito no dia de Pentecostes e selou a presença do Espírito em nossos corações. Por isso que qualquer dia é dia de avivamento. Quando nós levamos em consideração
a palavra do Senhor, a adoração ao Senhor, a aliança de obediência que Deus firmou conosco. Quando nós vivemos com responsabilidade a vida cristã, crendo e vivendo o sacrifício de Cristo, e quando nós damos ouvido às advertências divinas, nós estamos com o coração e o terreno preparado para Deus derramar um avivamento renovador, que suplanta as nossas expectativas, que não sabemos descrever nem mesmo como reproduzir e determinar, mas que Deus faz de forma graciosa e maravilhosa no tempo e na história, porque Ele é soberano na história. Queremos esse avivamento, mas precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Precisamos reatar os nossos laços com o Senhor. Precisamos, à semelhança de Josias, imitar as suas virtudes, amando ao Senhor nosso Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, servindo ao Senhor com santidade de vida, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, caminhando pela palavra, tão somente pela palavra, com ela no coração, amando e obedecendo esta lei do Senhor, e vivendo os benefícios do sangue derramado, que nos purificou e que nos apresentou puros, santos e imaculados diante de Deus, vivendo a plenitude da vida cristã, a vida abundante que Deus reservou para nós, mas levando em consideração as advertências de Deus quando nós nos extraviamos. Que Deus assim aplique a palavra do coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.